Bom dia, queridos irmãos. Vamos continuar com o nosso devocional, agora em Efésios capítulo 2, versículo 19 até o 22, que são a parte final, que é a parte final desse versículo, desse capítulo. Nós já estamos caminhando para o capítulo 3, caminhamos bastante já todo o capítulo 2. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A gente precisa fazer uma breve recapitulação para poder entender esse ponto. Do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, Paulo vai mostrar o estado do homem sem Deus. Vai mostrar que esse homem em estado de morte precisa de salvação, precisa ser regenerado, trazido de volta à vida, senão ele não consegue encontrar o caminho de volta. Nós aprendemos que isso é a base de toda a doutrina da salvação, que é Deus quem age, é Deus quem vai em direção ao homem para o trazer à vida. Do versículo 4 até o versículo 6, a gente aprende que isso se dá pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para com o pecador. Do versículo 7 até o versículo 9, a gente aprende que Deus não é apenas misericordioso, mas ele também é gracioso. E do versículo 10 e versículo 11, a gente aprende que ele nos salvou para algo, ele nos salvou para as boas obras, para que sejamos nova criatura. E ele vai discorrer sobre isso depois no versículo 11 em diante até o versículo 18, que nós somos uma nova humanidade em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus. Não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é romano, se é brasileiro, se é americano, se é italiano, se é francês, todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus, e Paulo vai dizer que isso é a nova humanidade, onde não há barreiras de raça, mas todos são um em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Quando chega aqui no versículo 19, ele usa uma conjunção conclusiva interessante, porque ele diz, portanto, ou seja, já que isso tudo que eu disse é verdade, há algumas conclusões que nós podemos chegar. Porque ele está falando sobre essa ideia da nova humanidade, que nós somos agora um corpo em Cristo Jesus, e aí agora ele conclui do versículo 19 até o versículo 22. E ele vai dizer, portanto, ele vai fazer algumas conclusões dessa verdade poderosa. Primeiro, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, ele está dizendo, olha, vocês, Efésios, não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês agora são membros da família de Deus, concidadão dos santos. Vocês agora fazem parte de uma classe de pessoas que de fato têm um relacionamento reconciliado com Deus. Vocês agora são membros da família de Deus, são chamados filhos de Deus, assim como João vai dizer lá no seu evangelho, no capítulo número 1, versículo 14, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está também nesse mesmo raciocínio. Vocês agora são santos e vocês são filhos de Deus. E é interessante, depois ele vai dizer, e vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. É interessante que a expressão edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós podemos pensar o fundamento dos apóstolos como a mensagem do Evangelho. E nós podemos pensar profetas aqui como todo o conteúdo do Antigo Testamento. O que o apóstolo Paulo está deixando claro para nós é que nós fomos edificados sobre o conteúdo do Evangelho e sobre toda a história do Antigo Testamento que vai apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo era aquilo da qual os profetas falavam, da qual eles profetizavam, e nós estamos fundamentados sobre
esse fundamento. Por isso que nós usamos as Escrituras como nossa regra de fé e prática, porque nós estamos fundamentados sobre esse fundamento. E ele vai dizer mais: tendo Jesus Cristo como pedra angular. É interessante porque essa ideia de pedra angular, nas construções antigas, essa pedra angular é quando eles iam construindo, colocando as pedras, sempre havia uma pedra que era colocada num determinado ponto, que essa pedra servia de escora, de ponto central para que todo aquele edifício ficasse de pé. Essa é uma pedra angular. O apóstolo Paulo aqui começa a tomar alguns exemplos da construção civil e ele vai dizer, para falar sobre a igreja, ele vai dizer, olha, Jesus Cristo é essa pedra angular. Em outras palavras, pensando nos nossos dias de hoje, nós podemos dizer Jesus Cristo é a coluna principal, é a base principal. Jesus Cristo é o fundamento dessa grande construção. E ele vai dizer que, além disso, e por ter esse fundamento, por Jesus Cristo ser esse fundamento, todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo a nós como igreja e vai dizer, olha, Jesus Cristo é o centro e todo o edifício cresce ajustado para tornar-se santuário de Deus, ou seja, para se tornar morada de Deus. Isso é muito grandioso. Ele está falando aqui daquilo que nós somos em Cristo Jesus como povo. Nós somos então o santuário de Deus. Percebe? Eu tenho batido muito nessa tecla, eu gostaria que os irmãos entendessem bem isso. É que a vida cristã não é uma vida individualista. O mundo é individualista. O mundo sem Deus é individualista. A vida cristã, ela jamais pode ser individualista. A vida cristã é vivida na coletividade. Nós somos o corpo de Cristo. Isso é muito diferente. A ênfase nossa jamais é individualista. Jamais é pensando em si mesmo, mas é uns pelos outros. Perdoai-vos uns aos outros, confessai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. É essa vida comunitária. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E ele vai dizer no versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aqui ele reforça o que ele está dizendo para os Efésios, olha, nele, em Jesus, nesse edifício que é a igreja, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo está sempre se referindo a esses irmãos na coletividade. É isso que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus. Em tempos onde, de fato, nós não estamos podendo nos reunir, eu volto a bater nessa tecla, porque o apóstolo Paulo quer que isso fique claro para nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. E esse entendimento é muito necessário nesse momento. Em certa medida, a igreja, durante muitos e muitos anos, tem perdido essa ideia da coletividade e algumas frases, né, como a gente ouve muito por aí, a salvação é individual, né? É como se fosse assim, cada um por si. Obviamente, quando Deus salva o indivíduo, ele salva ele na sua particularidade. Mas Deus não salva uma pessoa para ela viver no individualismo. Deus salva as pessoas para que elas sejam colocadas agora no corpo de Cristo. É por isso que Deus nos salva. Deus não te salva para você ser um lobo solitário, para você ser uma ovelha sozinha, para você ser um cristão em casa. Deus te salvou e Ele te enxertou num corpo que é chamado de corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo chama esse corpo de edifício, ou seja, uma construção que Deus está fazendo. Nós vamos ver no decorrer da carta que em outros momentos Paulo vai falar desse corpo como uma lavoura, né? Ele vai usar outra metáfora, aqui ele usa a metáfora do edifício, mas ele vai dizer, olha, vocês são uma lavoura de Deus e Deus é o grande agricultor, Deus é aquele que cuida dessa lavoura. Isso é importante para nós em tempos como esse, onde nós estamos isolados. Nós jamais podemos perder o senso de comunidade, de que nós somos o povo de Deus. Nunca se esqueça disso. Aproveite esse momento para poder reafirmar isso, né? Lembre-se dos seus irmãos, mande mensagem para eles, faça ligações, mande mensagens de WhatsApp. Tente deixar isso claro, que nós temos anseio por essa comunhão, porque nós somos o povo de Deus. Não dá para viver a vida cristã na individualidade.
E o apóstolo Paulo deixa isso claro nesse capítulo. Ele começa dizendo que nós somos salvos pela graça, mas nós fomos salvos para viver na igreja, que é o corpo de Cristo. Tá? Nós não estamos falando aqui de templo, nós estamos falando aqui de igreja como corpo de Cristo. E você faz parte do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia. Vamos orar. Senhor, que nós possamos entender essa verdade que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, de que nós não vivemos a vida cristã na individualidade, mas que nós somos o teu povo, somos o teu corpo, o corpo de Cristo Jesus. E nós vivemos como igreja, mesmo em momentos onde nós estamos afastados das reuniões regulares, mas nós ainda podemos nos gloriar nessa verdade, de que nós somos um povo, nós somos teu povo. Que essa verdade esteja no coração de cada um. Abençoe meus irmãos, que aqueles que estão enfermos possam se recuperar e que todos, sem exceção, possam ser cheios da tua graça nesse dia de hoje. Derrama do teu poder sobre todos nós. Assim nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus te abençoe e até a noite no nosso próximo devocional.